Capítulo 13. Meu mergulho para a morte. Passamos 2 dias no trem rumo a oeste pelas colinas, por cima de rios, atravessando ondas de trigo cor de âmbar. Não fomos atacados nenhuma vez, mas não relaxei. Sentia que estávamos viajando em uma vitrine, sendo observados de cima e talvez de baixo, que alguma coisa estava aguardando o momento certo. Tentei ser discreto, pois meu nome e fotografia estavam estampados nas primeiras páginas de vários jornais da costa leste. O Trenton Register News publicou uma foto tirada por um turista quando desci do ônibus da Greyhound. Estava com uma expressão ensandecida nos olhos. Minha espada era um borrão metálico em minhas mãos. Poderia ser um taco de beisebol ou de lacrosse. A legenda da foto dizia: Percy Jackson, 12 anos, procurado para interrogatório sobre o desaparecimento em Long Island de sua mãe há 2 semanas, aparece aqui fugindo do ônibus onde abordou diversas passageiras idosas. O ônibus explodiu no acostamento de uma rodovia a leste de New Jersey, logo depois que Jackson fugiu da cena do crime. Com base em relatos de testemunhas, a polícia acredita que o menino possa estar viajando com 2 cúmplices adolescentes. O padrasto, Gabe Ugliano, ofereceu uma recompensa em dinheiro para qualquer informação que leve à sua captura. Não se preocupe, disse-me Annabeth. A polícia dos mortais nunca nos encontraria. Mas não pareceu muito segura. Passei o resto do dia alternando entre andar de uma ponta a outra do trem, pois para mim era difícil ficar sentado e olhar pelas janelas. Numa oportunidade avistei uma família de centauros galopando por um campo de trigo, arcos de prontidão, como se estivessem caçando o almoço. O menininho centauro, que era do tamanho de uma criança da 2ª série, montada em um pônei, percebeu que eu estava olhando e acenou. Olhei em volta no vagão de passageiros, porém mais ninguém reparou. Os passageiros adultos estavam todos com a cara enterrada em laptops ou revistas. Em outra, mais ao anoitecer, vi algo muito grande se movendo pelo bosque. Poderia jurar que era um leão, só que não há leões vivendo soltos nos Estados Unidos, e aquilo era do tamanho de um tanque de guerra. O pelo tinha reflexos dourados à luz do entardecer. Ele então saltou por entre as árvores e desapareceu. O dinheiro da recompensa por devolver o poodle Gladiola só foi bastante para comprar passagens até Denver. Não pudemos comprar leitos no vagão dormitório, então cochilamos nos assentos. Meu pescoço ficou duro. Tentei não babar enquanto dormia, já que Annabeth estava sentada bem a meu lado. Groover ficou roncando e balindo e me acordava. Num momento ele se agitou demais e um de seus pés falsos caiu. Annabeth e eu tivemos de enfiá-lo de volta antes que alguns dos outros passageiros notassem. E então? Annabeth me perguntou depois que recolocamos o tênis de Groover. Quem quer a sua ajuda? O que quer dizer? Quando estava dormindo agora mesmo, você murmurou, não quero ajudar você. Com quem estava sonhando? Estava em dúvida sobre dizer alguma coisa. Era a 2ª vez que sonhava com a voz maligna do abismo. Aquilo me incomodava tanto que, por fim, contei a ela. Annabeth ficou em silêncio por um bom tempo. Não parece ser Hades. Ele sempre aparece sentado em um trono negro e nunca ri. Ele ofereceu minha mãe em troca. Quem mais poderia fazer isso? Eu acho... Se ele queria dizer ajude-me a subir do mundo inferior, se ele quer guerra com os olimpianos, mas por que pedir a você o raio mestre se ele já o tem? Sacudi a cabeça, desejando saber a resposta. Pensei no que Groover havia contado, que as fúrias no ônibus pareciam estar procurando alguma coisa. Onde está? Onde? Talvez Groover tivesse sentindo as minhas emoções. Ele bufou dormindo, resmungou algo sobre vegetais e virou a cabeça. Annabeth ajeitou o boné dele para cobrir os chifres. Percy, você não pode negociar com Hades. Sabe disso, certo? Ele é enganador, cruel e ganancioso. Não me importo se suas benevolentes não foram tão agressivas dessa vez. Dessa vez? Perguntei. Você quer dizer que já cruzou com elas antes? A mão dela deslizou até o colar.
Ela manuseou uma conta branca vitrificada, na qual estava pintada a imagem de um pinheiro, um dos seus marcos de fim de verão, em argila. Digamos apenas que não morro de amores pelo Senhor dos Mortos. Você não pode ficar tentado a negociar sua mãe. O que faria se fosse seu pai? Essa é fácil, disse ela. Eu o deixaria apodrecer. Sério? Os olhos cinzentos de Annabeth se fixaram em mim. Estavam com a mesma expressão que vi no bosque, no acampamento, no momento em que ela puxou a espada contra o cão infernal. Meu pai me detestou desde o dia em que nasci, Percy, disse ela. Ele nunca quis um bebê. Quando me ganhou, pediu a Atena que me levasse de volta e me criasse no Olimpo, porque estava muito ocupado com seu trabalho. Ela não ficou contente com isso. Disse a ele que os heróis têm de ser criados por seu parente mortal. Mas como? Quer dizer, você não nasceu em um hospital. Apareci na porta do meu pai, em um berço de ouro, trazido do Olimpo por Zéfiro, o vento ocidental. Daí você imaginaria que meu pai se lembrasse disso como um milagre, não é? Como se, quem sabe, tivesse feito algumas fotos digitais ou algo do tipo. Mas ele sempre falou sobre minha chegada como se fosse a coisa mais inconveniente que já lhe acontecera. Quando eu tinha 5 anos, ele se casou e esqueceu totalmente Atena. Arranjou uma esposa mortal normal e teve 2 filhos mortais normais e tentou fazer de conta que eu não existia. Olhei pela janela do trem. As luzes de uma cidade adormecida estavam passando. Quis fazer Annabeth se sentir melhor, mas não sabia como. Minha mãe se casou com um cara horroroso demais, contei a ela. Groover disse que ela fez isso para me proteger, para me esconder no cheiro de uma família humana. Quem sabe seu pai não estava pensando nisso? Annabeth continuou focada em seu colar. Apertava o anel de formatura de ouro que estava pendurado entre as contas. Ocorreu-me que o anel devia ser do pai dela. Fiquei imaginando por que ela o usava se o odiava tanto. Ele não liga para mim, disse ela. A mulher dele, minha madrasta, me tratava como uma aberração. Ela ia me deixar brincar com os filhos dela. Meu pai concordava. Sempre que acontecia alguma coisa perigosa, sabe, algo a ver com monstros, os 2 me olhavam com raiva, do tipo, como você ousa pôr nossa família em perigo? No fim, entendi a indireta. Eu não era querida. E fugi. Que idade você tinha? A mesma idade com que comecei no acampamento. 7. Mas você não ia conseguir chegar até a colina meio-sangue sozinha? Não, sozinha não. Atena me protegeu, me guiou em direção à ajuda. Fiz amigos inesperados que cuidaram de mim, bem, por pouco tempo. Quis perguntar o que havia acontecido, mas Annabeth parecia perdida em lembranças tristes. Então ouvi o som dos roncos de Groover e fiquei olhando para fora, pelas janelas do trem, enquanto os campos escuros de Ohio iam passando. Perto do fim do nosso segundo dia no trem, em 13 de junho, 8 dias antes do solstício de verão, passamos por algumas colinas douradas e sobre o rio Mississippi e entramos em St. Louis. Annabeth esticou o pescoço para ver o portal em arco, que me pareceu uma enorme alça de sacola de compras fincada na cidade. Eu quero fazer aquilo, suspirou ela. O quê? Perguntei. Construir algo como aquilo. Você já viu o Partenon, Percy? Só em fotos. Algum dia eu vou vê-lo em pessoa. Vou construir o maior monumento aos deuses que já foi feito. Algo que vai durar 1000 anos. Eu ri. Você, uma arquiteta? Não sei porquê, mas achei aquilo engraçado. A ideia de Annabeth tentando ficar sentada em silêncio, desenhando o dia inteiro. As bochechas dela coraram. Sim, uma arquiteta. Atena espera que seus filhos criem coisas, não apenas as derrubem, como um certo deus dos terremotos. Observei as águas marrons e turbulentas do Mississippi embaixo. Desculpe, disse Annabeth. Isso foi maldoso. Não dá para trabalharmos juntos? Implorei. Quer dizer, Atena e Poseidon não poderiam colaborar um com o outro? Annabeth teve de pensar a respeito. Eu acho a carruagem, disse ela hesitante. Minha mãe a inventou, mas Poseidon criou os cavalos saídos das cristas das ondas.
Então eles tiveram de trabalhar juntos para torná-la completa. Então nós também podemos colaborar um com o outro, certo? Entramos na cidade. Annabeth olhava enquanto o arco desaparecia atrás de um hotel. Acho que sim, disse afinal. Entramos na estação da rede ferroviária no centro da cidade. O alto-falante nos avisou que teríamos uma parada de 3 horas antes de partir para Denver. Groover se espreguiçou. Ainda despertando, disse: Comida. Vamos, menino bode, disse Annabeth. Fazer um passeio. Passeio? Até o portal em arco, disse ela. Pode ser a minha única oportunidade de subir até o topo. Você vem ou não? Groover e eu nos entreolhamos. Eu queria dizer não, mas concluí que se Annabeth ia, não poderíamos deixá-la sozinha. Groover encolheu os ombros. Desde que haja uma lanchonete sem monstros. O arco ficava a cerca de 1,5 km da estação. No fim do dia, as filas para entrar não eram tão longas. Seguimos cautelosamente pelo museu subterrâneo, olhando para vagões cobertos e outras sucatas do século XIX. Não era assim tão empolgante, mas Annabeth ia contando fatos interessantes sobre como o arco fora construído e Groover me passava jujubas. Portanto, para mim estava bom. Mas fiquei olhando em volta para as outras pessoas na fila. Está sentindo algum cheiro? Murmurei para Groover. Ele tirou o nariz do saco de jujubas por tempo suficiente para farejar. Subterrâneo, disse ele enojado. O ar embaixo da terra sempre tem cheiro de monstros. Provavelmente não quer dizer nada. Mas eu tinha a sensação de que algo estava errado. Tinha a sensação de que não devíamos estar ali. Gente, disse eu, vocês conhecem os símbolos de poder dos deuses? Annabeth estava no meio da leitura sobre o equipamento de construção usado para erigir o arco, mas deu uma olhada. Sim. Bem, Hades, Groover pigarreou. Estamos em local público, você quer dizer, o nosso amigo do andar de baixo? Aham, certo, falei. Nosso amigo do andar muito de baixo. Ele não tem um chapéu como o de Annabeth? Você quer dizer o elmo das trevas? Disse Annabeth. Sim, é seu símbolo de poder. Eu o vi junto ao assento dele durante a Assembleia do Solstício de Inverno. Ele estava lá? Perguntei. Ela assentiu. É a única ocasião em que ele tem permissão de visitar o Olimpo. O dia mais escuro do ano. Mas se o que ouvi é verdade, o elmo é muito mais poderoso que meu boné da invisibilidade. Permite que ele se transforme em trevas, confirmou Groover. Ele pode se fundir com as sombras ou passar através de paredes. Não pode ser tocado, nem visto, nem ouvido. E pode irradiar um medo tão intenso que é capaz de enlouquecer você ou fazer seu coração parar de bater. Por que acha que todas as criaturas racionais têm medo de escuro? Mas então, como sabemos se ele não está aqui agora mesmo, nos observando? Perguntei. Annabeth e Groover se entreolharam. Nós não sabemos, disse Groover. Obrigado, agora me sinto muito melhor, falei. Ainda sobrou alguma jujuba azul? Tinha quase controlado meu desespero quando vi o minúsculo elevador no qual iríamos subir até o topo do arco e percebi que estava encrencado. Odeio espaços confinados. Eles me deixam doido. Ficamos espremidos dentro do elevador junto com uma senhora grande e gorda e seu cão, um chihuahua com uma coleira de falsos brilhantes. Calculei que talvez chihuahua fosse um cão-guia, porque nenhum dos guardas disse uma palavra a respeito. Começamos a subir dentro do arco. Eu nunca havia estado em um elevador que subia em curva e meu estômago não gostou muito. Sem os pais? Perguntou-nos a senhora gorda. Tinha olhos pequenos, redondos e brilhantes, dentes pontudos e manchados de café. Um chapéu mole de jeans e um vestido de jeans armado demais. Parecia um dirigível jeans. Eles estão lá embaixo, disse Annabeth. Têm medo de altura. Ah, pobrezinhos. O chihuahua rosnou. A topo do arco, a plataforma disse. Vamos, vamos, filhinho. Comporte-se. O cão tinha olhos pequenos, redondos e brilhantes, como os da dona, inteligentes e malvados. Eu disse, filhinho? É o nome dele? Não. Ela falou e sorriu como se aquilo esclarecesse tudo.
No topo do arco, a plataforma de observação me lembrou uma lata acarpetada. Fileiras de janelinhas davam para a cidade, de um lado, e para o rio, do outro. A vista era legal, mas se existe uma coisa de que gosto ainda menos que lugar fechado, é um lugar fechado a 200 metros de altura. Annabeth seguiu falando sobre suportes estruturais e sobre como teria feito as janelas maiores e projetado um piso transparente. Ela poderia ter ficado lá em cima horas a fio, mas, para minha sorte, o guarda anunciou que a plataforma de observação seria fechada em poucos minutos. Guiei Groover e Annabeth em direção à saída, enfiei-os no elevador e estava quase entrando quando me dei conta de que já havia outros 2 turistas lá dentro. Não tinha espaço para mim. O guarda disse: "Próximo carro, senhor." "Vamos sair", disse Annabeth. "Vamos esperar com você." Mas aquilo ia atrapalhar todo mundo e levar ainda mais tempo, então eu disse: "Não, tudo bem. Vejo vocês lá embaixo." Groover e Annabeth pareceram nervosos, mas deixaram a porta do elevador se fechar. O carro desapareceu rampa abaixo. Groover e Annabeth pareceram nervosos, mas deixaram a porta do elevador se fechar. O carro desapareceu rampa abaixo. Agora, as únicas pessoas que restavam na plataforma de observação éramos eu, um garotinho com os pais, o guarda e a senhora gorda com o chihuahua. Sorri pouco à vontade para a senhora gorda. Ela sorriu de volta, a língua bifurcada, tremulando entre os dentes. "Espere um minuto. Língua bifurcada?" Antes que eu pudesse concluir se tinha realmente visto aquilo, o chihuahua pulou no chão e começou a latir para mim. Vamos, filhinho", disse a senhora. "Não está divertido? Temos todas essas pessoas simpáticas aqui." "Cachorrinho", disse o menino. "Olhe, um cachorrinho." Os pais o puxaram de volta. O chihuahua arreganhou os dentes para mim, a espuma pingando dos lábios negros. "Bem, meu filho", suspirou a senhora gorda, "se você insiste..." Meu estômago começou a gelar. Você chamou esse chihuahua de filho?" "Quimera, querido", corrigiu a senhora gorda. "Não é um chihuahua. É um engano muito comum." Ela arregaçou as mangas de jeans, mostrando que a pele de seus braços era escamosa e verde. Quando sorriu, vi que seus dentes eram presas. As pupilas dos olhos eram fendas verticais, como as dos répteis. O chihuahua latiu mais alto e a cada latido ele crescia. Primeiro ficou do tamanho de um Doberman, depois de um leão. O latido se transformou em rugido. O menininho gritou. Os pais o puxaram para a saída, bem na direção do guarda, que estava paralisado, de olhos arregalados para o monstro. A quimera estava tão alta que suas costas tocavam o teto. Tinha a cabeça de leão, com a juba untada de sangue, o corpo e os cascos de um bode gigante e uma serpente no lugar da cauda. Losangos de 3 metros de comprimento brotavam do traseiro peludo. Ainda tinha no pescoço a coleira de falsos brilhantes e a placa, do tamanho de um prato, era agora fácil de ler. Quimera, raivosa, hálito de fogo, venenosa. Se encontrada, a favor ligar para o Tártaro, ramal 954. Percebi que não havia sequer tirado a tampa da minha espada. Minhas mãos estavam amortecidas. Eu estava a 3 metros da bocarra sangrenta da quimera e sabia que assim que me mexesse, a criatura iria investir. A mulher cobra fez um som sibilante que poderia ter sido uma risada. "Sinta-se honrado, Percy Jackson. O Sr. Zeus raramente me permite pôr um herói à prova com um de minha prole, pois eu sou a mãe de monstros, a terrível Equidna." Olhei para ela. Tudo o que pude pensar foi: isso não é o nome do bicho que come formigas? Ela uivou, a cara de réptil ficou marrom e verde de raiva. "Detesto quando as pessoas dizem isso. Detesto a Austrália. Dar meu nome àquele animal ridículo. Por causa disso, Percy Jackson, meu filho o destruirá." A quimera avançou, os dentes de leão rangendo. Consegui pular para o lado e me esquivar da mordida. Fui parar junto da família e do guarda, que agora estavam todos gritando, tentando abrir à força as portas da saída de emergência.
Não podia deixar que eles fossem feridos. Tirei a tampa da espada, corri para o outro lado da plataforma e gritei: Ei, Chihuahua! A quimera se virou mais depressa do que eu achava possível. Antes que eu pudesse erguer a espada, ela abriu a boca soltando um mau cheiro como o da maior churrasqueira do mundo e lançou uma coluna de chamas bem em cima de mim. Mergulhei através da explosão. O carpete explodiu em chamas. O calor foi tão intenso que quase queimou minhas sobrancelhas. O lugar onde eu estava um momento antes se tornara um buraco esfarrapado na lateral do arco, com um metal derretido fumegando nas bordas. Essa é boa, pensei. Acabamos de soldar um monumento nacional. Contra a corrente era agora uma lâmina de bronze reluzente em minhas mãos, e quando a quimera se virou, eu a golpeei com violência no pescoço. Foi um erro fatal. A lâmina faiscou sem efeito contra a coleira de cachorro. Tentei recuperar o equilíbrio, mas estava tão preocupado em me defender da boca chamejante de leão que me esqueci completamente da cauda de serpente, até que ela fez uma volta e cravou as presas na minha panturrilha. Minha perna inteira ardeu em fogo. Tentei enfiar contra a corrente na boca da quimera, mas a cauda de serpente enrolou-se nos meus tornozelos e me desequilibrou, e a espada voou de minha mão, saiu rodopiando pelo buraco no arco e caiu no rio Mississippi. Consegui ficar em pé, mas sabia que tinha perdido. Estava desarmado. Podia sentir o veneno letal subindo por meu peito. Lembrei-me de Quiron dizendo que Anaclusmus sempre voltaria para mim, mas não havia nenhuma caneta em meu bolso. Talvez tivesse caído longe demais, ou só voltasse quando estava em forma de caneta. Eu não sabia, e não ia viver o bastante para descobrir. Recuei para o buraco na parede. A quimera avançou, rosnando e soltando espirais de fumaça pelos lábios. A mulher serpente, Equidna, gargalhou. Já não se fazem mais heróis como antigamente, hein, filho? O monstro rosnou. Parecia não estar com pressa de acabar comigo, agora que eu estava derrotado. Dei uma olhada para o guarda e a família. O menininho se escondia atrás das pernas do pai. Eu tinha de proteger aquelas pessoas, não podia simplesmente morrer. Tentei pensar, mas meu corpo inteiro estava em fogo. Minha cabeça girava. Eu não tinha espada. Estava enfrentando um monstro imenso que cuspia fogo e sua mãe, e estava apavorado. Não havia outro lugar para ir, portanto, subi na beira do buraco. Muito, muito embaixo, o rio brilhava. Será que se eu morresse os monstros iriam embora? Deixariam os humanos em paz? Se você é o filho de Poseidon, sibilou Equidna, então não tem medo da água. Pule, Percy Jackson. Mostre-me que a água não lhe fará mal. Pule e recupere a espada. Prove a sua linhagem. Sim, certo, pensei. Eu tinha lido em algum lugar que pular na água da altura de alguns andares era como se atirar em asfalto. Dali eu ia me desfazer em pedaços com o impacto. A boca da quimera estava vermelha, incandescente, preparando uma nova rajada de fogo. Você não tem fé, disse a quimera. Não confia nos deuses. Não posso culpá-lo, pequeno covarde. Melhor que morra agora. Os deuses são infiéis. O veneno está no seu coração. Ela estava certa. Eu estava morrendo. Podia sentir a respiração falhando. Ninguém poderia me salvar, nem mesmo os deuses. Recuei e olhei para a água lá embaixo. Lembrei-me do calor do sorriso de meu pai quando eu era um bebê. Ele deve ter me visto, deve ter me visitado quando eu estava no berço. Lembrei-me do tridente verde que aparecera girando acima da minha cabeça na noite da captura da bandeira, quando Poseidon me reconheceu como seu filho. Mas aquilo não era um mar. Aquilo era o Mississippi, bem no meio dos Estados Unidos. Ali não havia nenhum deus do mar. Morra, infiel! Disse a voz rouca de Equidna, e a quimera mandou uma coluna de fogo na direção de meu rosto.
Pai, me ajude! Implorei. Virei-me e pulei. Minhas roupas em chamas, o veneno correndo por minhas veias, mergulhei no rio. Capítulo 14. Eu me torno um fugitivo conhecido. Eu adoraria contar que tive alguma revelação profunda enquanto caía, que aprendi a aceitar minha própria mortalidade, que ria em face da morte, etc, etc. A verdade? Meu único pensamento foi... O rio vinha em minha direção na velocidade de um caminhão. O vento arrancou o fôlego dos meus pulmões. Torres, arranha-céus e pontes giravam, entrando e saindo do meu campo de visão. E então... catabum! Um turbilhão de bolhas. Afundei nas trevas, certo de que acabaria engolido por 30 metros de lama e perdido para sempre. Mas meu impacto com a água não doeu. Eu estava agora descendo lentamente, com bolhas passando por entre meus dedos. Fui parar no fundo do rio, em silêncio. Um peixe-gato do tamanho do meu padrasto se afastou com uma guinada para a escuridão. Nuvens de lodo e lixo nojento, garrafas de cerveja, sapatos velhos, sacos plásticos, giravam ao meu redor. Àquela altura me dei conta de algumas coisas. Primeiro, eu não tinha sido achatado como uma panqueca, não havia sido assado como churrasco, não sentia nem mesmo o veneno da quimera fervendo em minhas veias. Eu estava vivo, o que era bom. Segundo, eu não estava molhado. Quer dizer, conseguia sentir a friagem da água, podia ver onde o fogo em minhas roupas tinha sido apagado, mas quando toquei minha camisa parecia perfeitamente seca. Olhei para o lixo que passava flutuando e agarrei um velho isqueiro. Sem chance, pensei. Risquei o isqueiro. Uma faísca saltou. Uma chama pequenina apareceu bem ali no fundo do Mississippi. Agarrei uma embalagem ensopada de hambúrguer na corrente e o papel secou imediatamente. Queimei-o sem problemas. Assim que o soltei, as chamas bruxulearam e se apagaram. A embalagem voltou a se transformar em um trapo viscoso, esquisito. Mas a ideia mais estranha me ocorreu por último. Eu estava respirando. Estava embaixo d'água e respirava normalmente. Fiquei de pé, afundado até as coxas na lama. Sentia as pernas trêmulas, as mãos tremiam. Eu devia estar morto. O fato de não estar parecia... bem, um milagre. Imaginei uma voz de mulher, uma voz que parecia um pouco com a da minha mãe. Percy, como é que se diz? Muito obrigado. Embaixo d'água minha voz soava como em gravações, idêntica à de um garoto muito mais velho. Muito obrigado, pai. Nenhuma resposta. Apenas o fluir escuro do lixo, rio abaixo, o enorme peixe-gato que passava deslizando, o brilho do sol poente na superfície da água muito acima, deixando tudo da cor de doce de leite. Por que Poseidon me salvara? Quanto mais eu pensava nisso, mais envergonhado me sentia. Então eu tivera sorte algumas vezes. Contra algo como a quimera eu não tinha a menor chance. Aquela pobre gente no arco provavelmente virara torrada. Não consegui protegê-los. Não era nenhum herói. Talvez devesse simplesmente ficar ali embaixo com o peixe-gato, juntar-me aos comensais do fundo do rio. Plof, plof, plof. As pás da hélice de um barco agitaram a água sobre mim, revirando o lodo ao redor. Ali, não mais de 5 metros à frente, estava minha espada, a guarda de bronze brilhando, espetada na lama. Ouvi aquela voz de mulher outra vez. Percy, pegue a espada. Seu pai acredita em você. Dessa vez percebi que a voz não estava em minha cabeça. Eu não a estava imaginando. As palavras pareciam vir de toda parte, ondulando pela água como o sonar de um golfinho. Onde está você? Perguntei em voz alta. Então, nas sombras, eu a vi. Uma mulher da cor da água, um fantasma na corrente,
flutuando logo acima da espada. Tinha longos cabelos ondulantes e os olhos, pouco visíveis, eram verdes como os meus. Um nó se formou em minha garganta. Mamãe? Não, criança. Apenas uma mensageira, embora o destino de sua mãe não seja tão inevitável como você acredita. Vá para a praia em Santa Mônica. O quê? É a vontade de seu pai. Antes de descer para o mundo inferior, deve ir a Santa Mônica. Por favor, Percy. Não posso ficar muito tempo aqui. O rio é sujo demais para minha presença. Mas eu não sabia muito bem se a mulher era minha mãe ou, bem, uma visão dela. Como você... Havia muita coisa que eu queria perguntar. As palavras se amontoavam em minha garganta. Não posso ficar, meu valente, disse a mulher. Ela estendeu a mão e senti a corrente roçar meu rosto como uma carícia. Você precisa ir a Santa Mônica. E, Percy, cuidado com os presentes. A voz dela sumiu. Presentes? Perguntei. Que presentes? Espere! Ela tentou falar novamente, mas o som se fora. Sua imagem se desfez. Se era minha mãe, eu a tinha perdido de novo. Senti vontade de me afogar. O único problema, eu era imune a isso. Seu pai acredita em você, ela dissera. Ela também me chamara de valente, a não ser que estivesse falando com o peixe-gato. Fui me arrastando até contra a corrente e a agarrei pela guarda. A quimera ainda podia estar lá em cima com sua mãe gorda e peçonhenta, esperando para acabar comigo. Na melhor das hipóteses, a polícia mortal estaria chegando, tentando descobrir quem havia aberto um buraco no arco. Se me achassem, teriam algumas perguntas a fazer. Pus a tampa na espada e enfiei a esferográfica no bolso. Muito obrigado, pai, disse de novo para a água escura. Então dei um impulso para cima, através da sujeira, e nadei até a superfície. Emergi ao lado de um McDonald's flutuante. A um quarteirão de distância, todos os veículos de emergência de St. Louis cercavam o arco. Helicópteros da polícia circulavam no alto. A multidão de curiosos me lembrou Times Square no dia de Ano Novo. Uma menininha disse: Mamãe, aquele menino saiu andando do rio. Que bom, querida, disse a mãe, esticando o pescoço para ver as ambulâncias. Mas ele está seco. Que bom, querida. Um repórter estava falando para a câmera. Tudo leva a crer, pelo que soubemos, que não se trata de um ataque terrorista, mas as investigações ainda estão muito no começo. Os danos, como podem ver, são muito sérios. Estamos tentando obter acesso a alguns sobreviventes para questioná-los a respeito de testemunhos de que alguém teria caído de cima do arco. Sobreviventes. Senti uma onda de alívio. O guarda e a família tinham escapado ilesos. Eu esperava que Annabeth e Groover estivessem bem. Tentei abrir caminho na multidão para ver o que estava acontecendo depois da barreira policial. Um adolescente, outro repórter estava dizendo. O Canal 5 soube que as câmeras de vigilância mostram um adolescente enlouquecido na plataforma de observação, detonando de algum modo aquela estranha explosão. É difícil acreditar, John, mas é isso que estamos ouvindo dizer. Mais uma vez, não há nenhuma fatalidade confirmada. Recuei, tentando manter a cabeça baixa. Tinha de dar uma volta enorme para contornar o perímetro policial. Havia policiais e repórteres por toda parte. Estava quase perdendo a esperança de encontrar Annabeth e Groover quando uma voz familiar baliu. Percy! Virei-me e dei com um abraço de urso de Groover. Ou abraço de bode, ele disse. Pensamos que tivesse ido para o Hades pelo pior caminho. Annabeth estava atrás dele, tentando fazer cara de zangada, mas até ela parecia aliviada por me ver. Não podemos deixar você 5 minutos sozinho? O que aconteceu? Foi como um tombo. Percy, 192 metros? Atrás de nós, um policial gritou. Abram passagem! A multidão se dividiu e uma dupla de paramédicos avançou empurrando uma mulher numa maca.
Eu a reconheci imediatamente como a mãe do menininho que estava na plataforma. Ela dizia: E então aquele cachorro enorme, aquele chihuahua enorme cuspindo fogo? Certo, minha senhora, disse o paramédico. Acalme-se, por favor. Sua família está bem. O medicamento está começando a fazer efeito. Eu não estou louca. Aquele menino pulou pelo buraco e o monstro desapareceu. Então ela me viu. Lá está ele. É aquele menino. Virei rapidamente e puxei Annabeth e Grover atrás de mim. Desaparecemos na multidão. O que está acontecendo? Perguntou Annabeth. Ela estava falando do chihuahua do elevador? Contei a eles a história inteira da quimera, Equidna, meu show de mergulho e a mensagem da moça embaixo d'água. Uau! Disse Grover. Temos de levá-lo a Santa Mônica. Não pode ignorar uma ordem de seu pai. Antes que Annabeth pudesse responder, passamos por outro repórter que gravava um boletim informativo e quase fiquei paralisado quando ele disse: Percy Jackson, é isso mesmo, Dan. O Canal 12 soube que o menino que pode ter causado essa explosão se encaixa na descrição de um rapazinho procurado pelas autoridades por um sério acidente com um ônibus em New Jersey, 3 dias atrás. E acredita-se que o menino esteja viajando para o oeste. Para os nossos espectadores de casa, esta é a foto de Percy Jackson. Nós nos abaixamos atrás do carro de reportagem e nos esgueiramos para um beco. Primeiro, o mais importante, disse a Grover. Temos de sair da cidade. De algum modo conseguimos voltar à estação ferroviária sem sermos vistos. Embarcamos no trem bem no momento em que estava saindo para Denver. O trem seguiu para o oeste enquanto a noite caía, com as luzes da polícia ainda piscando contra a silhueta de St. Louis atrás de nós. Capítulo 15. Um Deus compra cheeseburgers para nós. Na tarde seguinte, 14 de junho, 7 dias antes do solstício, nosso trem entrou em Denver. Não comíamos nada desde a noite anterior no vagão-restaurante em algum lugar de Kansas. Não tomávamos banho desde que saímos da colina meio-sangue, e eu tinha certeza de que isso era óbvio. Vamos tentar entrar em contato com Kiron, disse Annabeth. Quero contar a ele sobre sua conversa com o espírito do rio. Não podemos usar telefones, certo? Não estou falando de telefones. Perambulamos pelo centro da cidade por cerca de meia hora. Embora eu não soubesse muito bem o que Annabeth estava procurando, o ar estava seco e quente, o que era estranho depois da umidade de St. Louis. Aonde quer que fôssemos, as montanhas rochosas pareciam me olhar, como um tsunami prestes a quebrar sobre a cidade. Finalmente encontramos um lava-jato vazio. Fomos para o boxe mais afastado da rua, atentos a carros de polícia. Éramos 3 adolescentes sem automóvel em um lava-jato. Qualquer policial que se prezasse deduziria que não estávamos tramando nada de bom. O que exatamente estamos fazendo? Perguntei quando Grover pegou a mangueira de um compressor. São 75 centavos, resmungou. Só me restaram 2 moedas de 25. Annabeth? Não olhe para mim, disse ela. O vagão-restaurante me deixou lisa. Peguei o meu último restinho de trocados e passei uma moeda de 25 centavos para Grover, o que me deixou com 2 de 5 e 1 dracma da medusa. Excelente, disse Grover. Poderíamos fazer isso com qualquer spray, é claro, mas a conexão não fica boa e meus braços cansam de tanto bombear. Do que está falando? Ele depositou as moedas e ajustou o botão para esguicho fino. MI. Mensagem instantânea? Mensagem de íris, corrigiu Annabeth. A deusa do arco-íris transmite mensagens aos deuses. Se a gente souber como pedir e ela não estiver atarefada demais, fará o mesmo para meios-sangues. Você convoca a deusa com um compressor? Grover apontou o bico da mangueira para o ar e a água saiu chiando em uma espessa névoa branca. A não ser que conheça um meio mais fácil de fazer um arco-íris. De fato, a luminosidade do fim de tarde se filtrou através da névoa e se decompôs em cores. Annabeth estendeu a palma da mão para mim. Dracma, por favor. Eu a entreguei. Ela ergueu a moeda acima da cabeça. Ó, deusa,
Aceite nossa oferenda. Jogou o dracma no arco-íris. Ele desapareceu em um tremeluzir dourado. Colina meio-sangue, solicitou Annabeth. Por um momento, nada aconteceu. E então eu estava olhando através da névoa para campos de morangos e o estreito de Long Island à distância. Era como se estivéssemos na varanda da casa grande. Em pé, de costas para nós, junto à cerca, estava um cara de cabelos da cor da areia, de short e camiseta regata laranja. Segurava uma espada de bronze e parecia olhar atentamente para algo na campina. Luke! Chamei. Ele se virou, os olhos arregalados. Poderia jurar que ele estava na minha frente, a 1 metro de distância, atrás de uma cortina de névoa, só que eu via apenas a parte dele que aparecia no arco-íris. Percy! O seu rosto marcado pela cicatriz se abriu em um sorriso. E Annabeth também? Graças aos deuses! Vocês estão bem? Estamos... ótimos, gaguejou Annabeth. Ela tentava desesperadamente alisar a camiseta suja e tirar os cabelos soltos da frente do rosto. Nós pensamos... Kiron, quer dizer... Ele está lá embaixo no chalés. O sorriso de Luke se apagou. Estamos tendo alguns problemas com os campistas. E escute, está tudo legal com vocês? Groover está bem? Estou bem aqui, gritou Groover. Ele virou o esguicho para um lado e entrou no campo de visão de Luke. Que tipo de problemas? Bem naquele momento, um grande Lincoln Continental entrou no lava-jato com o rádio tocando hip-hop no último volume. Quando o carro entrou no boxe ao lado, os alto-falantes vibraram tanto que sacudiram o calçamento. Kiron teve de... Que barulho é esse? Gritou Luke. Deixe que eu cuido disso, gritou Annabeth de volta, parecendo muito aliviada por ter uma desculpa para sair de vista. Groover, venha. O quê? Disse Groover. Mas dê a mangueira a Percy e venha, ordenou ela. Groover resmungou qualquer coisa sobre as meninas serem mais difíceis de entender do que o oráculo de Delfos, depois me entregou a mangueira e seguiu Annabeth. Eu reajustei o esguicho para manter o arco-íris e ainda ver Luke. Kiron teve de separar uma briga, gritou Luke, mais alto que música. A situação anda um bocado tensa por aqui, Percy. A questão em impasse entre Zeus e Poseidon vazou. Ainda não sabemos direito como. Provavelmente foi o mesmo sujeito nojento que convocou o cão infernal. Agora os campistas estão começando a tomar partido. As coisas estão ficando como na guerra de Troia. Tudo de novo. Afrodite, Ares e Apolo estão de certo modo apoiando Poseidon. A Atena está apoiando Zeus. Estremeci só de pensar que o chalé de Clarice pudesse estar do lado de meu pai para alguma coisa. No boxe ao lado, ouvi Annabeth e algum cara discutindo, então o volume da música abaixou drasticamente. Então, qual é a situação? Perguntou Luke para mim. Kiron vai lamentar muito não ter podido falar com você. Contei-lhe praticamente tudo, inclusive meus sonhos. Era tão boa a sensação de vê-lo, de que eu estava de volta ao acampamento, mesmo que fosse por alguns minutos, que não percebi por quanto tempo havia falado, até que o alarme do compressor disparou. Vi que só tinha mais 1 minuto antes que a água desligasse. Queria poder estar aí, disse Luke. Não podemos ajudar muito daqui, infelizmente, mas... Escute, com certeza foi Hades quem pegou o raio-mestre. Ele estava lá no Olimpo no solstício de inverno. Eu estava supervisionando uma excursão e nós o vimos. Mas Kiron falou que os deuses não podem tomar diretamente os itens mágicos um do outro. É verdade, disse Luke, parecendo perturbado. Ainda assim, Hades tem o elmo das trevas. Como alguém mais poderia se esgueirar para dentro da sala do trono e roubar o raio-mestre? É preciso estar invisível. Ficamos os dois em silêncio até que Luke pareceu se dar conta do que dissera. Ei, protestou ele, não quis dizer Annabeth. Ela e eu nos conhecemos há uma eternidade. Ela jamais iria... Quer dizer, ela é como uma irmã para mim. Pensei comigo mesmo se Annabeth iria gostar daquela descrição. No boxe ao lado, a música parou. Um homem gritou aterrorizado, portas de carro bateram e o Lincoln saiu a toda do lava-jato. É melhor você ir ver o que foi aquilo, disse Luke.
Escute, está usando os tênis voadores? Eu me sentiria melhor se soubesse que lhe serviram de alguma coisa. Sim. Tentei não soar como parecer um mentiroso culpado. Sim, foram úteis. É mesmo? Sorriu. Serviram e tudo mais? A água cessou. A névoa começou a se dispersar. Bem, cuide-se lá em Denver, gritou Luke, a voz ficando mais baixa. E diga a Groover que dessa vez será melhor. Ninguém será transformado em pinheiro se ele apenas... Mas a névoa se foi e a imagem de Luke desapareceu. Eu estava sozinho em um boxe molhado e vazio de lava-jato. Annabeth e Groover apareceram no canto, rindo, mas pararam quando viram minha cara. O sorriso de Annabeth sumiu. O que aconteceu, Percy? O que Luke disse? Quase nada, menti, sentindo o estômago. Ela ergueu uma sobrancelha quanto um chalé dos três grandes. Venham, vamos procurar alguma coisa para jantar. Poucos minutos depois, estávamos sentados num reservado de um pequeno e reluzente restaurante todo cromado. À nossa volta, famílias comiam hambúrgueres e bebiam cerveja e refrigerantes. Finalmente, a garçonete veio. Ela ergueu uma sobrancelha com um ar cético. Então? Eu disse, nós queremos pedir o jantar. Tem dinheiro para pagar, crianças? O lábio inferior de Groover tremeu. Tive medo de que ele começasse a balir, ou pior, começasse a comer o linóleo. Annabeth parecia prestes a desmaiar de fome. Eu estava tentando pensar em uma história comovente para a garçonete quando um forte ronco sacudiu o edifício inteiro. Uma motocicleta do tamanho de um filhote de elefante havia encostado. Todas as conversas cessaram. O farol da motocicleta brilhava em vermelho, tinha labaredas pintadas sobre o tanque de gasolina e um coldre de cada lado, com espingardas de caça. O assento era de couro, mas um couro que parecia... bem, pele humana, caucasiana. O cara da moto podia fazer lutadores profissionais saírem correndo, chamando a mamãe. Vestia uma camiseta justa vermelha, que ressaltava os músculos, jeans pretos e um casaco comprido de couro preto, com um facão de caça preso à coxa. Usava óculos escuros vermelhos presos na nuca e tinha a cara mais cruel, mais brutal que eu já tinha visto. Boa pinta, eu acho, porém mau, com o cabelo aparado à máquina, negro como petróleo, o rosto marcado por cicatrizes de muitas brigas. O estranho era que parecia que eu já tinha visto aquele homem em algum lugar. Quando ele entrou no restaurante, um vento quente e seco soprou no ambiente. Todos se levantaram como se estivessem hipnotizados, mas o motociclista acenou a mão com desdém e eles sentaram de novo. Todos voltaram às suas conversas. A garçonete piscou como se alguém tivesse apertado o botão de retroceder em seu cérebro. Ela perguntou novamente. Tem dinheiro para pagar, crianças? O cara da moto disse. É por minha conta. Escorregou para dentro do nosso reservado, pequeno demais para ele, e espremeu Annabeth contra a janela. Encarou a garçonete, que olhava para ele de olhos arregalados, e disse, Ainda está aí? Ele apontou para ela e ela ficou rígida. Virou-se como se alguém a tivesse girado e marchou de volta para a cozinha. O homem da moto me olhou. Não pude ver seus olhos atrás dos óculos vermelhos, mas sentimentos ruins começaram a fervilhar no meu estômago. Raiva, ressentimento, amargor. Tive vontade de bater na parede. Tive vontade de comprar briga com alguém. Quem aquele cara pensava que era? Ele me deu um sorriso maldoso. Então você é o garoto do velho das algas, hã? Eu devia ter ficado surpreso ou assustado, mas em vez disso era como se estivesse olhando para o meu padrasto, Gabe. Quis arrancar a cabeça do cara. O que você tem com isso? Os olhos de Annabeth me lançaram um alerta. Percy, este é... Tudo bem, disse ele. Não me incomodo com um pouco de petulância, desde que você lembre quem manda. Sabe quem eu sou, priminho? Então me veio à cabeça porque o cara me parecia familiar.
Ele tinha o mesmo olhar cruel de algumas crianças do acampamento meio-sangue, os do Chalé 5. Você é o pai de Clarice, disse eu. Ares, deus da guerra. Ares arreganhou um sorriso e tirou os óculos. Onde deveriam estar os olhos havia apenas fogo, órbitas vazias brilhando com mini-explosões nucleares. Certo, mané. Ouvi que quebrou a lança de Clarice. Ela estava pedindo isso. Provavelmente. Tranquilo. Não me meto nas brigas dos meus filhos, sabia? Estou aqui porque ouvi dizer que estava na cidade. Tenho uma pequena proposta para você. A garçonete voltou trazendo bandejas com montes de comida, cheeseburgers, batatas fritas, anéis de cebola empanados e milkshakes de chocolate. Ares entregou-lhe alguns dracmas de ouro. Ela olhou nervosa para as moedas. Mas estas não são... Ares puxou seu enorme facão e começou a limpar as unhas. Algum problema, benzinho? A garçonete engoliu em seco e se afastou com o ouro. Não pode fazer isso, disse a Ares. Não pode ameaçar as pessoas com uma faca? Ares riu. Está brincando? Eu adoro este país. Melhor lugar depois de Esparta. Você não anda armado, otário? Pois devia. O mundo lá fora é perigoso, o que me traz de volta à minha proposta. Preciso que me faça um favor. Que favor eu poderia fazer para um deus? Algo que um deus não tem tempo de fazer ele mesmo. Nada demais. Larguei meu escudo em um parque aquático abandonado aqui na cidade. Estava no meio de um encontro com minha namorada. Fomos interrompidos. Deixei o escudo para trás. Quero que vá buscá-lo para mim. Por que não volta lá e pega você mesmo? O fogo nas órbitas dele ficou um pouco mais incandescente. Por que não transformo você em uma marmota e o atropelo com minha Harley, hã? Por que não estou com vontade? Um Deus está dando a você a oportunidade de se pôr à prova, Percy Jackson. Você vai mostrar que é um covarde? Ele se inclinou para a frente. Ou quem sabe, você só luta quando há um rio para mergulhar dentro, para que seu papai possa protegê-lo. Queria dar um murro naquele cara, mas de algum modo sabia que ele esperava por isso. O poder de Ares estava causando a minha raiva. Ele adoraria se eu o atacasse. Eu não queria lhe dar esse gostinho. Não estamos interessados, falei. Já temos uma missão. Os olhos ardentes de Ares me fizeram ver coisas que eu não queria. Sangue, fumaça e corpos no campo de batalha. Eu sei de tudo sobre sua missão, seu imprestável. Quando aquele item foi roubado, Zeus enviou seus melhores para procurá-lo. Apolo, Atena, Ártemis e, naturalmente, eu. Se eu não conseguir farejar uma arma tão poderosa... Ele lambeu o beiço, como se a própria ideia do raio mestre o tivesse deixado com fome. Bem, se eu não conseguir encontrá-lo, você não tem nenhuma chance. Entretanto, estou tentando lhe dar o benefício da dúvida. Seu pai e eu nos conhecemos há muito tempo. Afinal, fui eu quem lhe contou minhas suspeitas sobre o velho bafo de cadáver. Você disse a ele que Hades roubou o raio? Claro! Acirrar os ânimos para uma guerra? O truque mais antigo de todos. Eu o reconheci imediatamente. De certo modo, você tem de agradecer a mim por sua missãozinha. Obrigado, resmunguei. Sou um cara generoso. Faça meu servicinho e eu o ajudarei em sua viagem. Vou arranjar uma carona para o oeste para você e seus amigos. Estamos indo muito bem sozinhos. Sim, certo. Sem dinheiro, sem rodas, sem nenhuma pista do que vão enfrentar. Ajude-me e talvez eu lhe conte algo que precisa saber. Algo sobre sua mãe. Minha mãe? Ele sorriu. Isso despertou sua atenção. O parque aquático fica 1,5 km a oeste, na Delancey. Não há como errar. Procurem o túnel do amor. O que interrompeu seu namoro? Perguntei. Alguma coisa o assustou? Ares arreganhou os dentes, mas eu já tinha visto aquela cara ameaçadora antes, em Clarice. Havia nela algo de incerto, quase um nervosismo.
Você tem sorte de ter me encontrado, imprestável, e não um dos outros olimpianos. Eles não são tão indulgentes com a grosseria quanto eu. Encontrarei você aqui novamente quando tiver terminado. Não me desaponte. Depois disso, eu devo ter desmaiado ou entrado em um transe, pois quando voltei a abrir os olhos, Ares havia desaparecido. Podia ter pensado que toda a conversa fora um sonho, mas a expressão de Annabeth e Groover me dizia outra coisa. Nada bom, disse Groover. Ares o procurou, Percy. Isso não é nada bom. Olhei pela janela. A motocicleta havia desaparecido. Será que Ares realmente sabia algo sobre minha mãe ou estava apenas jogando comigo? Agora que ele se fora, toda a minha raiva passara. Percebi que Ares devia adorar bagunçar as emoções das pessoas. Era esse o seu poder, exacerbar tanto as paixões que elas atrapalhavam nossa capacidade de pensar. Deve ser algum tipo de truque, falei. Esqueçam, Ares. Vamos embora e pronto. Não podemos, disse Annabeth. Olhe, detesto Ares tanto quanto qualquer um, mas não é possível ignorar os deuses, a não ser que se deseje um azar tremendo. Ele não estava brincando sobre transformar você em um roedor. Baixei os olhos para o meu cheeseburger, que de repente não parecia mais tão apetitoso. Por que ele precisa de nós? Talvez seja um problema que requer inteligência, disse Annabeth. Ares tem força, é tudo o que tem. Mesmo a força, às vezes, tem de se curvar à sabedoria. Mas esse parque aquático, ele agiu quase como se estivesse apavorado. O que faria um deus da guerra fugir desse jeito? Annabeth e Groover se entreolharam nervosamente. Annabeth disse, acho que teremos de descobrir. Quando encontramos o parque aquático, o sol estava se pondo atrás das montanhas. A julgar pela placa, ele outrora se chamava Aqualândia, mas agora algumas letras haviam sido arrancadas, então ela dizia A-L-D-A. O portão principal estava fechado com cadeado e tinha no alto arame farpado. Dentro, enormes escorregadores, tubos e canos se retorciam por toda a parte, secos, desembocando em piscinas vazias. Velhos ingressos e folhetos subiam do asfalto com o vento. Com a noite chegando, o lugar parecia triste e arrepiante. Se Ares traz a namorada aqui para um encontro, falei, olhando para o arame farpado, não ia gostar de ver como é a aparência dela. Percy, advertiu Annabeth, tenha mais respeito. Por quê? Pensei que você detestasse Ares. Ainda assim, ele é um deus, e a namorada dele é muito temperamental. Não queremos ofendê-la, acrescentou Groover. Quem é? Equidna? Não, Afrodite, disse Groover, um pouco sonhador. A deusa do amor. Pensei que ela fosse casada com alguém, disse eu. Hefesto. E daí? Perguntou ele. De repente senti que era preciso mudar de assunto. Então, como fazemos para entrar? Maia. Os tênis de Groover criaram asas. Ele voou por cima da cerca, deu um mortal involuntário no ar, depois pousou cambaleando no lado oposto. Sacudiu o pó dos seus jeans como se tivesse planejado tudo aquilo. Vocês vêm? Annabeth e eu tivemos de escalar à moda antiga, empurrando o arame farpado um para o outro, enquanto nos arrastávamos por cima do topo. As sombras se alongaram enquanto caminhávamos pelo parque, conferindo as atrações. Havia a Ilha dos Pequeninos, o Por Cima da Cabeça e o cara, cadê meu calção? Nenhum monstro chegou para nos pegar. Nada fazia o menor barulho. Encontramos uma loja de lembrancinhas que fora deixada aberta. Ainda havia mercadorias enfileiradas nas prateleiras, globos de neve, lápis, cartões postais e prateleiras de... Roupas, disse Annabeth. Roupas limpas. Completei. Mas você não pode simplesmente... Observe. Ela agarrou uma fileira inteira de artigos das prateleiras e desapareceu dentro do provador. Poucos minutos depois saiu vestindo short estampado de flores da Aqualândia, uma grande camiseta vermelha da Aqualândia e sapatilhas de surf temáticas da Aqualândia.
Pendurada no ombro, uma mochila da Aqualândia, obviamente recheada de outras coisinhas. Ora, que se dane! Groover encolheu os ombros. Logo nós três parecíamos anúncios ambulantes do parque temático fantasma. Continuamos procurando pelo túnel do amor. Eu tinha a sensação de que o parque inteiro estava prendendo a respiração. Então, Ares e Afrodite, falei só para afastar os pensamentos da escuridão que aumentava, estão tendo um caso. É uma fofoca velha, Percy, disse Annabeth. Uma fofoca de 3.000 anos. E o marido de Afrodite? Bem, você sabe, disse ela. Hefesto, o ferreiro. Ele ficou aleijado quando bebê, atirado de cima do Monte Olimpo. Hefesto está Zeus. Então, não é exatamente lindo, habilidoso com as mãos e tudo, mas Afrodite não curte inteligência e talento, entende? Ela gosta de motoqueiros. Ou isso. Hefesto sabe? Ah, com certeza, disse Annabeth. Uma vez ele os pegou juntos. Quer dizer, pegou mesmo, em uma rede de ouro, e chamou todos os deuses para ver e rir da cara deles. Hefesto está sempre tentando constrangê-los. É por isso que eles se encontram em lugares escondidos como... Ela se interrompeu olhando em frente. Como aquilo. Diante de nós havia uma piscina vazia que teria sido sensacional para andar de skate. Tinha pelo menos 50 metros de largura e forma de bacia. Em volta da beira, uma dúzia de estátuas de Cupido montavam guarda de asas abertas e arcos prontos para disparar. Do outro lado, abria-se provavelmente para onde a água escoava quando a piscina estava cheia. A placa acima dele dizia: emocionante passeio de amor. Este não é o túnel do amor dos seus pais. Groover se arrastou até a borda. Gente, olhe! Abandonado no fundo da piscina havia um barco de 2 lugares, rosa e branco, com coraçõezinhos pintados por toda a parte. No assento da esquerda, brilhando na luz pálida, estava o escudo de Ares, um círculo polido de bronze. Fácil demais, disse eu. Então é só descer até lá e pegá-lo? Annabeth correu os dedos pela base da estátua de Cupido mais próxima. Há uma letra grega entalhada aqui, disse ela. Eta. Imagino... Groover, falei. Sente cheiro de algum monstro? Ele farejou o vento. Nada. Nada do tipo, no arco você não sentiu o cheiro de equidna ou realmente nada? Groover pareceu ofendido. Disse a você, aquilo foi num subterrâneo. Ah, certo, desculpe. Eu respirei fundo. Vou descer até lá. Vou com você. Groover não pareceu muito entusiasmado, mas tive a impressão de que ele estava tentando compensar pelo que acontecera em St. Louis. Não, disse a ele. Quero que fique no alto com os tênis voadores. Você é nosso as da aviação, está lembrado? Vou contar com você para dar apoio caso alguma coisa dê errado. Groover estufou um pouco o peito. Claro, mas o que poderia dar errado? Não sei, é só uma sensação. Annabeth, venha comigo. Está brincando? Ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de cair da lua. Suas bochechas estavam num tom vermelho vivo. Qual o problema agora? Perguntei. Eu ir com você para um emocionante passeio de amor? Ah, que coisa mais embaraçosa. E se alguém me vir? Quem é que vai ver? Mas agora minha cara também estava queimando. Só mesmo uma menina para complicar as coisas? Ótimo, disse a ela. Vou fazer isso sozinho. Mas quando comecei a descer pela lateral da piscina, ela me seguiu, resmungando sobre como os meninos sempre complicam as coisas. Chegamos ao barco. O escudo estava apoiado em um banco e ao lado havia um lenço feminino de seda. Tentei imaginar Ares e Afrodite ali, um casal de deuses se encontrando em um brinquedo de parque de diversões sucateado. Por quê? Então notei algo que não tinha visto de cima. Espelhos por toda a volta da borda da piscina, voltados para aquele ponto. Podíamos nos ver, não importa em que direção olhássemos. Tinha de ser isso. Enquanto Ares e Afrodite estavam se agarrando, podiam ver suas pessoas favoritas, eles mesmos. Peguei o lenço. Tinha um brilho rosado e o perfume era indescritível.
rosas ou louro, alguma coisa boa. Sorri, um pouco sonhador, e estava quase passando o lenço no rosto quando Annabeth o arrancou da minha mão e enfiou em seu bolso. Ah, não faça isso. Fique longe dessa magia de amor. O quê? Apenas pegue o escudo, cabeça de alga, e vamos dar o fora daqui. No momento em que toquei o escudo, vi que estávamos encrencados. Minha mão arrebentou algo que o conectava ao para-brisa. Uma teia de aranha, pensei, mas então olhei para um fio na minha palma e vi que era algum tipo de filamento metálico, tão fino que era quase invisível. Uma armadilha. Espere, disse Annabeth. Tarde demais. Há uma outra letra grega na lateral do barco, um outro, eta. Trata-se de uma armadilha. Um ruído irrompeu à nossa volta, 1 milhão de engrenagens rangendo, como se a piscina inteira estivesse se transformando em uma máquina gigante. Groover gritou. Gente! Lá em cima na borda, as estátuas de Cupido armavam os arcos. Antes que eu pudesse sugerir que nos abaixássemos, elas dispararam, mas não contra nós. Dispararam uma contra a outra, atravessando a piscina. Cabos de seda foram levados pelas flechas, fazendo um arco por cima da piscina e fincando-se no chão para formar um imenso asterisco dourado. Então, fios metálicos menores começaram a se tecer magicamente por entre os principais, formando uma rede. Temos de dar o fora, disse eu. Ah, é mesmo? Disse Annabeth. Agarrei o escudo e corremos, mas subir pela inclinação da piscina não era tão fácil quanto descer. Venham! Gritou Groover. Ele estava tentando manter uma seção da rede aberta para nós, mas onde quer que a tocasse, os fios dourados começavam a envolver suas mãos. A cabeça dos cupidos se abriu de repente. De lá saíram câmeras de vídeo. Luzes se ergueram por toda a volta da piscina, cegando-nos com a claridade, e um alto-falante soou. Ao vivo para o Olimpo em 1 minuto, 59 segundos, 58. Hefesto! Gritou Annabeth. Como eu sou estúpida! Eta é H. Ele fez essa armadilha para pegar a mulher dele com Ares. Agora vamos ser transmitidos ao vivo para o Olimpo e parecer completos idiotas. Estávamos quase conseguindo chegar à borda quando a fileira de espelhos se abriu como escotilhas e milhares de coisinhas metálicas jorraram para fora. Annabeth gritou. Era um exército de bichos rastejantes de corda, corpo de engrenagens de bronze, pernas compridas e finas, bocas em pequenas pinças, todos correndo em nossa direção em uma onda de metal estalando e zumbindo. Aranhas, disse Annabeth. Eu nunca tinha a visto daquele jeito. Ela caiu para trás aterrorizada e quase se rendeu às aranhas robôs antes que eu a puxasse para cima e a arrastasse de volta em direção ao barco. Aquelas coisas vinham de todos os lados, milhões delas, inundando o centro da piscina, cercando-nos completamente. Disse a mim mesmo que não estavam programadas para matar, apenas para nos encurralar, nos morder e nos fazer parecer idiotas. Mas, por outro lado, era uma armadilha para deuses. E não éramos deuses. Annabeth e eu subimos para dentro do barco. Comecei a chutar as aranhas para longe quando se acumulavam a bordo. Gritei para Annabeth me ajudar, mas ela estava paralisada demais para fazer qualquer coisa além de gritar. 30, 29, anunciou o alto-falante. As aranhas começaram a cuspir fios de metal, tentando nos amarrar. De início, os fios eram fáceis de romper, mas havia muitos deles e as aranhas simplesmente continuavam a chegar. Tirei uma da perna de Annabeth com um chute e suas pinças arrancaram um pedaço da minha nova sapatilha de surfista. Groover pairava acima da piscina com seus tênis voadores, tentando soltar aparelhos de uma rede, mas ela não cedia. Pense, disse a mim mesmo, pense. A entrada para o túnel do amor ficava embaixo da rede. Podíamos usá-la como saída, mas estava bloqueada por 1 milhão de aranhas robôs.
15, 14, anunciou o alto-falante. Água, pensei. De onde vem a água para o passeio? Então vi enormes canos atrás dos espelhos, de onde tinham vindo as aranhas, e acima da rede, perto de um dos cupidos, uma cabine com janelas de vidro que devia ser a estação de controle. Groover, gritei, entre naquela cabine, reencontre o botão de ligar. Mas faça isso! Era uma esperança louca, mas era a nossa última chance. As aranhas já estavam por toda a proa do barco. Annabeth gritava sem parar. Eu tinha de nos tirar dela. Groover estava agora na cabine de controle, malhando os botões. 5, 4. Ele olhou para mim desamparado, erguendo as mãos. Estava sinalizando que já tinha apertado todos os botões, mas nada acontecia. Fechei os olhos e pensei em ondas, água correndo, o rio Mississippi. Senti um aperto familiar na garganta. Tentei imaginar que estava arrastando o oceano até Denver. 2, 1, 0! A água explodiu para fora dos canos. Entrou rugindo na piscina, varrendo as aranhas para longe. Puxei Annabeth para o banco ao lado do meu e prendi seu cinto de segurança bem quando a onda gigante atingiu o barco, de cima, expulsando as aranhas e nos encharcando completamente, mas sem virar o barco. Ele girou, erguido pela inundação, e circulou no redemoinho. A água estava cheia de aranhas em curto-circuito, algumas colidindo contra a parede de concreto da piscina com tamanha força que explodiam. As luzes brilharam sobre nós. As câmeras dos cupidos estavam transmitindo ao vivo para o Olimpo, mas eu só podia me concentrar em controlar o barco. Desejei que ele seguisse a corrente, que ficasse afastado da parede. Talvez fosse minha imaginação, mas o barco pareceu reagir. Pelo menos não se quebrou em 1 milhão de pedaços. Circulamos uma última vez e o nível da água já era quase suficiente para nos retalhar contra a rede de metal. Então o nariz do barco se virou para o túnel e disparamos como um foguete para dentro das trevas. Annabeth e eu nos seguramos com força, os dois gritando enquanto o barco se atirava em curvas e rodeava cantos e dava acionamento, teria mergulhos de 45 graus, passando por figuras de Romeu e Julieta e montes de outras bugigangas de Dia dos Namorados. Então estávamos fora do túnel, o ar da noite assobiando em nossos cabelos, enquanto o barco seguia em alta velocidade para a saída. Se o brinquedo estivesse em perfeito funcionamento, teríamos navegado por uma rampa entre os portões dourados do amor e caído em segurança na piscina de saída. Mas havia um problema. Os portões do amor estavam fechados com correntes. 2 barcos que haviam sido arrastados para fora do túnel antes de nós estavam empilhados contra a barricada, um submerso e o outro partido ao meio. — Solte seu cinto de segurança! Gritei para Annabeth. — Está maluco? A não ser que queira morrer esmagada. Prendi o escudo de Ares no braço. — Vamos ter de pular! Simples e insana. Quando o barco colidisse, íamos usar a força do impacto como um trampolim para pular por cima do portão. Ouvi falar de pessoas que sobreviveram a desastres de automóvel desse jeito, lançadas a 10 ou 20 metros de distância do acidente. Com sorte, cairíamos na piscina. Annabeth pareceu entender. Ela apertou minha mão quando os portões se aproximaram. — Quando eu der o sinal, falei. — Não, quando eu der o sinal, corrigiu ela. — O quê? — Física básica, gritou ela. — A força multiplicada pelo ângulo da trajetória está bem, gritei. Quando você der o sinal. Ela hesitou e então gritou. — Agora! Craque! Annabeth estava certa. Se tivéssemos pulado quando eu achava que devíamos, teríamos nos arrebentado contra os portões. Ela conseguiu o máximo de impulso. Por azar, foi um pouco maior do que precisávamos. Nosso barco foi atirado na pilha e fomos lançados para o ar, por cima do portão, por cima da piscina e na direção do asfalto duro. Alguma coisa me segurou por trás. Annabeth gritou. — Ai!
Groover! Em pleno ar, ele tinha me agarrado pela camisa e agarrado Annabeth pelo braço e tentava impedir que nos arrebentássemos no chão, mas Annabeth e eu ainda estávamos com toda a energia do impulso. Vocês são pesados demais, disse Groover. Estamos caindo! Descemos em espiral, com Groover fazendo o que podia para reduzir a velocidade da queda. Batemos contra um painel de fotografia. A cabeça de Groover entrou bem no buraco onde os turistas enfiavam a cara, fingindo ser Nunu, a baleia camarada. Annabeth e eu desmoronamos no chão, machucados, porém vivos. O escudo de Ares ainda estava preso ao meu braço. Depois que recuperamos o fôlego, Annabeth e eu tiramos Groover do painel e o agradecemos por salvar nossa vida. Olhei para o emocionante passeio de amor atrás de nós. A água estava baixando, nosso barco em pedaços, esmagado contra os portões. A 100 metros, na piscina de entrada do túnel, os cupidos ainda filmavam. As estátuas tinham se virado, de modo que as câmeras estavam apontadas para nós, os holofotes em nossos rostos. "Acabou o show!" gritei. "Obrigado! Boa noite!" Os cupidos voltaram às posições originais. As luzes se apagaram. O parque ficou novamente em silêncio e no escuro, a não ser pelo brilho fraco da água na piscina da saída do emocionante passeio de amor. Imaginei se o Olimpo estaria em um intervalo comercial e se nossos índices de audiência haviam sido bons. Eu detestava ser provocado, detestava ser enganado e tinha vasta experiência de lidar com valentões que gostavam de fazer isso comigo. Levantei o escudo em meu braço e me virei para os meus amigos. "Precisamos ter uma conversinha com Ares."